queridos amigos telespectadores, é com alegria que estamos no ar com mais um programa O Lenho Verde. Este programa tem o intuito de levar a você o que é a doutrina espírita, o que é o espiritismo, para que ele possa ser desmistificado, para que nós possamos não falsear a doutrina espírita. Nós, os expositores, os convidados, traremos sempre obras para que você possa consultar as obras básicas do espiritismo e outras obras espíritas ou espiritualistas, como queiram, para que você possa, vamos dizer assim, aprender um pouco mais e saber o que o espiritismo é e o que ele não é. A nossa convidada é a Sandra. Olá, tudo bom, bem? Sandra? Prazer estar aqui. Que bom que você aceitou de novo, né? A Sandra é uma das nossas colaboradoras, estudiosa da Vinha do Senhor, e se dispôs a doar um pouquinho do seu tempo para levar a doutrina de uma maneira diferenciada, né? Que são os vários estudos que nós fazemos. O tema que a Sandra trouxe para nós hoje é o capítulo 11, né? Amar o próximo como a si mesmo. Isso mesmo. Sandra, esse capítulo, o que significa amar o próximo como a si mesmo? A gente se ama mais, a gente se ama menos? O que a gente pode tirar desse capítulo? Então, esse capítulo, ele é baseado numa passagem do Evangelho que está em Mateus, onde o Mestre Jesus foi questionado a respeito de um mandamento maior. Alguém, querendo testá-lo, prová-lo, perguntou: Mestre, qual seria o maior de todos os mandamentos? E ele responde, sem pestanejar: o primeiro deles é amar a Deus com toda a tua alma, com toda a tua fé e teu coração. E em seguida, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então é Jesus que nos coloca este mandamento como algo que está acima de qualquer outra coisa. E o principal mandamento, então, está totalmente resumindo aqueles outros que nós conhecíamos antes de ler o Evangelho, antes de existir o Evangelho. Aquele não matarás, não roubarás, todos os mandamentos que existiam estão resumidos neste tão objetivo e tão prático que é amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, essa referência de amar a Deus e ao próximo, Jesus, ele traz isso não como uma novidade, mas como uma confirmação de algo que já era ensinado, né? Exatamente, e nós podemos observar nessa frase, amar ao próximo como a si mesmo, que a medida do amor que nós temos que doar aos outros é a mesma que nós temos que ter conosco. Então, Jesus nos coloca que também nós temos que nos amar, temos que nos cuidar, temos que cuidar da nossa saúde, da nossa vida, para que sejamos felizes e com esse alto amor nós possamos também amar aqueles que estão ao nosso redor. Então você veja que às vezes as pessoas elas acabam se maltratando, né? Com o uso de drogas, uso de medicamentos, uso de fumo, álcool. As pessoas acabam não se cuidando, né? E destruindo. E isso é falta até de amor próprio, né? Muito. Atualmente existem muitas pessoas que têm baixa autoestima e não conseguem observar o quanto são amadas por Deus, até porque só a oportunidade da vida, a oportunidade que Ele nos dá de viver e de pertencer a esse planeta maravilhoso, de natureza resplandecente, de ter um corpo como o nosso, tão perfeito, tão complexo, uma ferramenta tão maravilhosa para o progresso. Então Deus nos ama muito como filhos e nós temos que corresponder a esse amor nos amando, nos cuidando e também amando aqueles que estão ao nosso redor. É interessante lembrar, né, que na Bíblia Sagrada está escrito que Deus é amor, né? Então, se Deus é amor, o mandamento de Deus só pode ser amor, né? Você veja que Jesus não traz assim uma novidade, ele traz uma confirmação, né? E amar o próximo como a ti mesmo ou a si mesmo, conforme algumas traduções, significa cuidar do próximo, respeitar o próximo. São amores diferentes, né, Sandra? E é importante a gente lembrar que Jesus nos coloca muitas vezes
a importância das obras, daquilo que a gente acredita. Então não adianta a gente acreditar, ler, repetir, falar, se a gente não pratica. E é importante então praticar esse amor de uma forma contínua. E que a gente leve essa palavra amar não só para as nossas atitudes, mas também para as nossas palavras e também para os nossos pensamentos. Quando a gente se coloca diante do nosso próximo como irmão, aceitando e entendendo as dificuldades desse irmão, porque nós também temos dificuldades. E muitas vezes nós somos duros, nós cobramos tanto daqueles que estão à nossa volta. Se nós conseguirmos então entender as suas dificuldades evolutivas, nós vamos conseguir amá-los um pouco mais. Não é? E é uma forma então da gente viver melhor. Porque se a gente amasse a todos os que estivessem à nossa volta, a gente não teria brigas, não teria discussões, nem guerras. É interessante que até a gente já falou aqui no outro programa, né? As diferenças de amor, os tipos de amor, né? Porque nós temos assim o amor de família, né? Que é diferente do amor de amigo, que é diferente do amor de Eros, né? Que é baseado na atração sexual, e o amor que eles nos trazem no Evangelho, os Espíritos nos trazem, que Jesus vem viver e ressaltar e ensinar, é um amor fraterno. Que é isso que a gente está falando do respeito, do cuidar de si mesmo. Porque o que adianta você dizer que você ama o próximo e você não respeita o próximo? Se você fala mal, né? Muitas vezes nós temos um hábito muito enraizado na nossa cultura de termos uma atitude socialmente polida diante da sociedade, diante das pessoas, e de repente nossos sentimentos não estarem de acordo com essas atitudes e a gente acaba agindo conforme nos manda o figurino, mas nós por trás pensamos de uma forma errada. Então a pessoa vira as costas e a gente pensa, né, terrível, não gosto dele, olha que errado que ele é, porque nós estamos muito acostumados a julgar. E não é dessa forma que a gente tem que amar o nosso próximo, né? Só ali para bonito, vamos dizer assim. Nós precisamos internalizar esse amor, para que nós não tenhamos nem pensamentos e nem palavras ruins para aquela pessoa, nem pela frente, nem por trás dela. Que nós possamos entender e compreender que as pessoas são diferentes. Deus criou essa diversidade e nós não devemos julgar os outros pela nossa régua, pelo nosso crivo. Nós não somos donos da verdade. Então respeitar essas diferenças é o amor. Veja que é o amor em ação. E inclusive, né, Sandra, no item 4, eles falam que a gente deveria nos colocar no lugar do outro, né? E como é que seria isso, se colocar no lugar do outro? Eu tenho uma parábola que é citada até nesse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala a respeito de um rei que chamou o seu servo que estava devendo bastante para ele. E ele chamou e disse o seguinte: você me paga, se você não me pagar, eu vou mandar vender você como escravo, a tua família, vou confiscar todos os teus bens, você dá um jeito aí e me paga tudo que você deve. E aí o servo ficou desesperado, se ajoelhou e pediu, pelo amor de Deus, me perdoe, eu vou conseguir pagar, não faça isso comigo. E o rei se compadeceu do homem. Ele foi piedoso, ele disse, sabe uma coisa? Vai, você é pobre coitado, vai lá, segue a tua vida, eu vou até perdoar a tua dívida, tudo bem, mas olha, né, não faz mais dívida, tudo certo. E esse mesmo servo chegou, mas na esquina, disse que foi assim, virou uma rua, e ele encontrou um outro que devia para ele. E o que ele fez? Disse, não, tu vai me pagar, senão eu vou tirar tudo que tu tem, pode me pagar agora, inclusive, vou mandar te prender. Ele não teve a mesma piedade que ele recebeu. E aí, o povo todo viu o que aconteceu e foram lá falar para o rei. Só, o seguinte, o senhor absorveu aí aquele fulano lá da sua dívida, pois ele chegou lá e ele cobrou a dívida do outro. Ele não teve a mesma misericórdia.
Aí o rei mandou chamar de volta, prendeu e tudo mais. Quer dizer, como que a gente quer que Deus tenha misericórdia, que nos ajude em nossas dificuldades e nossas necessidades, se nós não repassamos nem um tiquinho dessa misericórdia para ninguém? Somos ali duros, implacáveis com os outros, mas para nós a lei tem que ser amena, né? Só o julgamento com o próximo que tem que ser duro. Para nós seria assim mais atenuada, né? Porque a gente é tão complacente com os nossos erros, né? Engraçado que a referência, né, para quem quiser conferir, está em Marcos, né, no capítulo 8. Então, se você quiser conferir lá no item 23 a 25. Essa parábola, inclusive, o Senhor diz assim, né? Entregue-o aos carrascos até que seja pago o último centavo. E aí Jesus, ele diz que é assim que meu Pai está no céu vos tratará. Então ele está dizendo que Deus vai agir conosco assim, ele vai nos perdoar, mas se nós agirmos com severidade, as suas leis imutáveis, né, vai nos absorver a um local onde nós teremos o sofrimento. Lembrando que esses sofrimentos são mentais, né? E veja que nós seremos até o pagamento da última conta. Então, se ele tivesse perdoado, né, a dívida do outro, a dele também estava ok. Mas como ele não perdoou, ele agiu com maldade, né, sem nenhum tipo de respeito com o próximo, automaticamente o Senhor o pôs, vamos dizer assim, a ferros, né, entregue aos feitores dão, ao carrasco, né? Então você veja que existe uma lei imutável. Então não é que Deus é severo, que Deus é vingativo, não é isso, é que a sua lei é tão perfeita que se a gente não cumpre a lei, naturalmente é sofrimento, né, Sandra? A própria oração do Pai Nosso que nós fazemos, ela no momento, e como a gente reza o Pai Nosso, né? Muitas vezes da boca para fora, que a gente fala assim: Deus, perdoai as nossas ofensas da mesma forma, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Quer dizer, se nós não perdoamos, nós não temos o jugo leve, nós não amamos, como é que a gente quer receber isso também? Fica mais difícil. E aí como que a gente quer ver o mundo melhorar? Porque a gente acha que o mundo, a melhoria do nosso planeta, da nossa vida, ela está nas mãos só dos grandes governantes, mas as dissensões, as desavenças, elas começam dentro das casas, entre as pessoas. E é muito comum nós, diante de qualquer repreensão, de qualquer pequena ofensa, nós criarmos um grande melindre, nós nos ofendermos muito, já não falamos com a pessoa, viramos a cara. É para sempre, né? Pra sempre. Bichos rancorosos. Né? Muito. E a gente é duro, às vezes aquela pessoa estava num momento ruim, né? Ela falou algo que realmente não devia, e nós quantas vezes já não fizemos isso também. Então nós devemos refletir um pouco mais nessa questão do amor ao próximo, que dessa questão de nós sermos duros com os nossos próximos, e lembrar que Jesus falou que o jugo dele é leve e o fardo dele é suave. Ora, se Jesus, que é o Espírito mais puro, que já apareceu aqui na nossa face da terra, nosso grande mestre, se ele coloca que o seu jugo é leve, por que o nosso jugo é pesado? É porque a gente não acredita, né? Nós somos uns bichinhos teimosos, nós somos ainda muito endurecidos, né? Você veja que nessa parábola ele acabou de ter o perdão, e então ele só reconheceu o benefício do perdão, mas ele não quis conceder o benefício do perdão de dívida. Então veja que realmente ele não se colocou no lugar do outro, apesar de ter passado momentos antes pela mesma situação. Momentos antes. Então você veja que às vezes nós fazemos isso. Exatamente. Nós não vemos o que estamos sofrendo, o que acabamos de receber, e já estamos culpando o outro. Sandra, neste capítulo, né, tem ali o dai a César o que é de César. Então, só para que o público de casa entenda, né, os fariseus mandaram os herodianos, né, até Jesus,
questioná-lo sobre os impostos, né? Se é lícito pagar imposto, porque imposto é uma coisa que a gente não gosta de pagar até hoje, né? É difícil. Até hoje a gente paga, assim, é verdade. Assim, vamos dizer assim, com aquela dificuldade, com aquela vontade, assim, de que isso acabasse, que isso ou fosse menor, né? Então, seria bom, né? Seria bom, é um sonho, quem sabe isso acontece. Ou então que a gente tivesse assim, maiores benefícios. Então, desde aquela época já gerava um desagrado o pagamento de impostos, né? E só que Jesus, percebendo a intenção, ele diz assim: de quem é a moeda que está a face de quem está nessa moeda? E eles respondem: é de César, né? Porque tinha a esfingezinha do César. Aí ele diz assim: então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Essa referência, dentro desse capítulo do amor ao próximo, o que a gente pode tirar daqui? Assim, o que uma coisa tem a ver com a outra, Sandra? Então, dá a César o que é de César. A gente deve dar valor ao que é material dentro de um certo limite, né? Que a nossa vida não seja seguida, não seja guiada pelos desejos materiais, né? E que a gente não coloque isso acima do que é mais importante, que é o amor, né? Que é a convivência em família, que é o cuidado. Muitos de nós acabamos deixando de nos amar, de nos cuidar, de cuidar da nossa saúde, de conviver com os nossos filhos, porque nós estamos correndo atrás só do que é de César. Só trabalhando, juntando dinheiro. Mas a gente precisa de dinheiro, precisa trabalhar. Mas esse não é o único objetivo de nossa vida. Nós precisamos também amar o nosso próximo. E o nosso próximo mais próximo somos nós mesmos. Então vamos cuidar para não acabar com a nossa saúde, não deixar de nos amar e nos cuidar por conta do apego material excessivo. E você veja que aqui Jesus ele ensina claramente o respeito às leis. Sim. Claramente Jesus respeita as leis, porque aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, os Espíritos eles estão ressaltando assim, que os fariseus eles não gostavam de pagar impostos aos romanos, porque eles já pagavam impostos a Herodes. E aí havia aquela guerra: mas eu já pago o imposto disso. Até hoje a gente é assim: mas eu já pago imposto disso, daquilo, né? Já paga imposto municipal, estadual, federal, para todo mundo a gente paga imposto. Exatamente. Então, Jesus, ele claramente diz: dai a César o que é de César. Então ele está dizendo assim: cumpra a lei dos homens, né? Respeite a lei dos homens, ou seja, a lei do seu país, do seu estado, do seu município. Cumpra a lei, porque isso também é amar o próximo, porque à medida que nós formos cumprindo a lei, todo mundo cumprir a lei, nós vamos viver em muito mais harmonia, né? Sim, e se a lei precisa ser mudada, ela tem que ser mudada da forma correta. E nós temos uma grande ferramenta, que o nosso país é um país democrático. Sim. Então nós temos oportunidades de eleger representantes, como nós fizemos aí algumas semanas atrás, dias atrás, e nós temos então essa oportunidade de influenciar para que as leis sejam modificadas e melhoradas. E é assim que acontece, não descumprindo, né? Mas por que dai a César o que é de César, né? Está dentro do capítulo do amor. Porque justamente Jesus está falando sobre o respeito ao próximo. Então amar a Deus é dar para Deus as coisas de Deus. E o que são as coisas de Deus? Né? Amor, caridade, respeito, união, cumprimento da lei divina. E aí Jesus ressalta o cumprimento da lei de César. Então não quer se incomodar com Deus, cumpre as leis de Deus. Não quer se incomodar com os homens, cumpra a lei dos homens. O problema é que nós queremos viver de acordo com as nossas leis, não é verdade, Sandra? Muito, muito verdade, né? Muitas pessoas adaptam à sua vontade. E a gente tem que lembrar que a lei de Deus ela é igual para todos. Não é mais para um nem para outro. Então, amar ao próximo é dar ao próximo a caridade, o perdão, a segunda chance, a terceira chance, a quarta, quantas forem necessárias. Porque Jesus nos fala: perdoai 70 vezes 7, cada falta. Então a gente sempre tem que dar oportunidade para o nosso irmão, porque é isso que Jesus quer de nós, que nós consigamos
ter essa bondade no coração, esse amor, e ver com amor todos que estão à nossa volta. Poxa, mas é difícil, né? Porque as pessoas têm muitos defeitos, mas a gente tem que lembrar que nós vivemos as provas e as expiações que são necessárias para o nosso espírito. Ninguém leva nenhum fardo de graça, nem um fardo maior do que suas forças podem carregar. Então a gente tem que ter confiança na justiça desse Pai, porque Deus é muito justo e nos coloca em nossa vida apenas aquilo que nos cabe. Nada mais nem nada menos. É soberanamente justo e bom, né? Como está escrito no Evangelho. E certamente, se a gente amar, a gente vai se sair muito bem nas nossas provas. Você veja que quando a gente fala em amar a Deus, né, nós vemos que a gente acha que a gente ama a Deus, né? Na verdade, a gente admira Deus. Porque se a gente amasse Deus, a nossa vida seria muito mais completa, muito mais plena e muito mais feliz. Na verdade, nós somos ensinados, né, que Deus é bom, que Deus é Pai, mas como nós somos muito materialistas, nós não entendemos direito Deus. Então, quando Jesus ele nos traz os ensinamentos, né, que Deus era um Pai, ele estava tentando nos aproximar de Deus, para mostrar assim que Deus, sendo Pai, numa sociedade patriarcal como era de Jesus, ele tenta trazer para nós um Deus que ama, que protege, que cuida, né? E a referência aqui de dar a César o que é de César é que os governantes, eles costumavam cuidar do seu povo, né? Costumavam fazer leis para o seu povo. Tudo bem que a referência deles é infinitamente menor que a de Jesus, né? As leis dos homens. Então veja que a lei dos homens, ela é falha, mas a de Deus não. Então, quando é para amarmos a Deus e ao próximo, é quem ama Deus, ama o próximo. Só que a gente está aprendendo a amar o próximo. E poderíamos começar pelo respeito, né, Sandra? Ah, sem dúvida. O respeito ao temperamento, às ideias do próximo, à sua religiosidade, né, a sua opção em todos os sentidos. E se a gente tivesse esse respeito no mundo, seria tão melhor viver nesse mundo. É engraçado que na questão 625, o senhor Allan Kardec ele pergunta qual o modelo e guia que Deus ofereceu ao homem, né? Porque ele está fazendo perguntas relacionadas assim, se Deus não nos abandona, se a gente tem orientações. Então ele está fazendo uma sequência de perguntas. Aí nesse 625 ele pergunta isso. Deus ofereceu ao homem, né, modelo, qual o mais perfeito, né? E aí os espíritos dizem, vede Jesus. Aí põe assim, ó, sua doutrina é a mais pura expressão da lei. Veja que ele não é para espelhar-se no homem, na doutrina que ele ensinou. Ou seja, então os espíritas seguem Jesus por isso, por causa dessa questão. Né? Não é uma questão de religiosidade, é uma questão de lógica. Está escrito ali. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, eles vêm ressaltar que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Por isso que essa é a lei maior. É o maior mandamento de todos eles. Então você veja, né? Deus enviou à Terra o Moisés para ensinar a justiça, para que a gente entendesse o que era a justiça. Depois ele manda Jesus para ensinar o que é o amor, né? E aí agora ele manda o Espiritismo para ensinar como viver isso, né? Para reviver Jesus e viver com justiça e amor, né? Você veja que uma referência tão maravilhosa como essa não iria morrer no tempo mesmo. Certamente. Né? A lei do amor, ela não vai morrer no tempo, porque ela é verdadeira. Se não fosse, eu teria se perdido, né, Sandra? Certamente. Eu tenho uma historinha que eu gostaria de contar, que é uma história que anda circulando na internet e é muito interessante para ilustrar essa questão do amor ao próximo. Então existiu um pesquisador, um antropólogo que estava na África fazendo uma pesquisa numa tribo. E quando ele terminou a sua pesquisa, no último dia que ele estava lá, ele resolveu fazer uma brincadeira com aquelas crianças. Ele se envolveu muito com aquelas crianças, né? Ele estava muito emocionado de ir embora e deixar elas. Então, eu vou fazer uma brincadeira com elas.
E ele comprou muitos doces, muitas balas, guloseimas, encheu assim um pote bem grande e colocou debaixo de uma árvore. Chamou todas as crianças assim mais distante e disse: olha, vocês vão correndo até lá e quem ganhar a corrida pode ficar com o pote todo. É o presente, é meu. Aí se sentiu muito, né, feliz. Aí todas elas se alinharam ali, daí ele deu a ordem para elas correrem. E na hora que ele falou para elas correrem, elas simplesmente se deram as mãos e foram todas juntas correndo até a árvore. E quando elas chegaram lá, elas abriram o pote e dividiram entre elas as guloseimas. E o pesquisador, ele ficou sem entender muito, foi até lá e falou: poxa, mas por que vocês não apostaram a corrida que eu falei? Que aí o ganhador ia ter o pote? Sim. E aí elas falaram Ubuntu, que é uma palavra africana, que quer dizer o amor ao próximo. Como é que é? Ubuntu? Ubuntu. Ubuntu. Elas disseram o seguinte: Ubuntu, tio. Como que eu posso ficar feliz se o meu coleguinha do lado, ele está triste? Então, Ubuntu é um termo que eles se usam para a fraternidade, o amor ao próximo, a generosidade, e que tem muito a ver com esses ensinamentos do Evangelho. E esse antropólogo, então, ele pensou na hora assim, né? Poxa, eu passei tanto tempo aqui estudando essa tribo, eu não sei nada deles. Você veja porque desde criança eles já aprendem a fraternidade. E a gente às vezes aprende a competir, né? Sandra, temos muito a falar, né? Um assunto assim fantástico, ainda teremos muitos programas aqui sobre amor. Eu quero agradecer que você veio aqui dedicar um pouquinho do teu tempo. Eu agradeço a oportunidade. A gente tem muita coisa para fazer, mas que você em casa consiga compreender a importância do amor, né? Do amor de Jesus, do amor do Evangelho, e vivencie esse amor. Vivencie esse amor que você vai ver o quanto é bom em nossas vidas. Fiquemos todos nessa paz de Jesus. L'Extase, the eau de parfum and the new eau de parfum légère by Nina Ricci.